duas coisas. Uma, um irmão, fiquei muito feliz, fazia tempo que eu não orava por isso, e fiquei muito feliz. Recebi um testemunho que uma pessoa estava assistindo pelo YouTube, a última mensagem da última vigília, onde eu falo sobre os dentes de ouro e oro. Hoje eu vou orar por ativação aqui também. E uma pessoa que estava com a obturação preta ficou toda dourada. E isso é forte. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui que tem testemunho, né? De repente recebeu aí dente de ouro ou obturação, ou outras pessoas aí têm outros testemunhos. Se quiser falar aí, né? Pessoas que têm semeado na obra, fiquem à vontade aí para compartilhar no nome de Jesus. Amém? E também estejam orando. A Bispa Kelly vai estar fazendo aniversário domingo. Quero que vocês estejam intercedendo aí pela vida dela, ela que tem sempre nos dado todo o suporte para que nós possamos estar aqui na presença de Deus. Amém? Vocês sabem que nós estamos... O livro vai ficar lindo, hein? A primeira parte do livro, nós vamos falar sobre o mover dos últimos tempos, sobre o sobrenatural. Isso já deu ali, só essa mensagem já daria um livro. Mas fora isso, está vindo agora esses testemunhos, então o negócio vai ser tremendo, tá? E eu separei aqui 2 testemunhos que marcou demais. Eu tenho gravado aqui esse testemunho, quero colocar para vocês ouvirem. Esse testemunho da irmã Ive. A irmã Ive foi espírita a vida toda. Ela foi garota de programa e depois ela ficou enferma e ela queria morrer. E ela começou a ouvir a rádio, na época eu tinha um programa de madrugada, e ela disse assim, eu tocando testemunho, falando de Deus, e ela pegou a arma, uma arma automática nova, quem entende arma sabe que essas armas não falham, e ela disse assim, Deus maldito, se você é Deus desse André Fabiano mesmo, mostra para mim. E ela atirou nela, a bala não saiu. Então ela jogou assim na cama, quando o revólver tocou na cama, a bala atirou na hora, e ela entendeu que foi Deus que livrou ela da morte naquele momento, e ela dobrou os joelhos, aceitou Jesus, né? E depois foi na igreja, se converteu, se batizou, e depois ela foi para o hospital e ela ganhou todas as enfermeiras. O testemunho dela levou muitas pessoas para Jesus, né? Foi uma coisa assim muito, muito bonita. Depois que Deus completou toda a obra na vida dela, ela se batizou, passou um bom tempo, ganhou muita gente para Jesus. Aí Jesus recolheu ela. E impressionante como mesmo depois que o Senhor já tinha recolhido ela, muitas pessoas iam na igreja através do testemunho dela, que ela tinha evangelizado essas pessoas no hospital, falado da igreja, falado do meu ministério, e essas pessoas foram sendo ganhas para Jesus. Uma coisa assim muito bonita, e eu quero exatamente, nosso Deus é um Deus que liberta e que transforma, né? Eu também quero compartilhar algo com vocês rapidinho. Hoje eu perdi um amigo que era meu amigo na época do mundo, chama Giba. O Giba era dono do Rodeio das Carnes ali em Sapopemba, era um cara mundano, né? Nós sempre fomos amigos da época do mundo, e muitas vezes nós falamos de Jesus para ele, mas ele escolheu o outro caminho, né? E as pessoas às vezes acham que vão ter tempo para se arrepender ou outras oportunidades. E eu tinha uma amizade com ele, com a esposa, há muito tempo. E a esposa e ele pegaram coronavírus. A esposa morreu fazem 7 dias, aos 50 anos, e ele tinha 50 e pouco, morreu hoje também. E 2 filhas ficaram órfãs, né? Então é muito duro, né? Por isso que a palavra de Deus assim diz, invocai ao Senhor enquanto está perto, né? Enquanto se pode achar. Eu lembro que ele falava assim para mim, André, eu gosto de você porque você, quando você se converteu mesmo, você foi para a igreja, você buscou a Deus, porque tem muito malandro aí que fica se escondendo atrás da Bíblia, mas você não, você converteu de verdade. E a gente
Sempre eu falava de Deus para ele. Então, nós precisamos evangelizar, senhores. Precisamos evangelizar. Porque muita gente não vai ter outra oportunidade. Amém? Então nós vamos ouvir esse testemunho. Esse testemunho também vai entrar no livro, ok? Sobrenatural. Tem 2 testemunhos aqui. Depois eu vou contar mais uns 3, 4 para vocês. E aí passo para a palavra que vai ser grandiosa. Prepare-se e crie expectativa, porque vai ser tremendo. Vamos ouvir o testemunho da Ive. Escuta aí. Escute o que aconteceu na vida dessa irmã. Qual o seu nome, irmã? Ive. A senhora mora onde? No Cangaíba. Dá para ouvir bem aí? E a senhora estava ouvindo o nosso programa pelo rádio de madrugada, é isso? Exato. Quanto tempo já que a senhora estava ouvindo? Em torno de uns 2 meses, 1 mês e meio. Ah, já fazia 1 mês e meio que a senhora estava ouvindo. Exato. E como que era a sua vida? Eu nasci e fui criada dentro do Espiritismo. Foi a única religião que eu conheci. Antes de eu nascer, minha mãe já tinha me entregue no Espiritismo. Então, foram praticamente 30 anos dentro dele. Eu nunca conheci outra religião. Comecei a trabalhar em torno de uns 15 anos. Fui garota de programa. Durante muitos anos, conquistei casa, carro, dinheiro, luxo, viagens internacionais, tudo. E, de repente, eu cansei daquela religião. Eu não estava feliz. Você era espírita e, ao mesmo tempo, você era prostituta. Exato. Aí conseguiu dinheiro, conseguiu luxo, conseguiu viagens, mas não estava feliz. Não, eu deitava e não me sentia feliz. E eu cansei daquilo. Eu falei, eu não quero isso, eu quero deitar e me sentir bem, quero dormir em paz. E abandonei tudo. Tudo. Abandonei espiritismo, abandonei tudo. E depois disso Aí eu descobri que eu estava com câncer de mama. Fiz tratamento, tudo, graças a Deus deu tudo certo, só que eu continuava infeliz. E o tempo foi passando e eu só fui perdendo tudo. Perdi casa, perdi apartamento, perdi carro, perdi tudo, tudo. Me casei e a vida do meu marido começou a cair junto com a minha. Tudo também. Só ficou a casa que a gente mora. E passado um tempo eu descobri que eu estava com leucemia. E lutei com essa leucemia 1 ano, cheguei até a 40 quilos. Lutei com essa leucemia. Me recuperei. E continuei infeliz, continuei da mesma forma. Cada dia era uma derrota diferente. Consertava uma coisa e estragava a outra. E perdi minha mãe com 48 anos. Já não tinha família, só tinha ela. Fiquei sem ninguém. Minha família é muito pequena, eu não tenho familiar. E a tristeza cada dia aumentando. Eu tive depressão, síndrome do pânico, toque, remédios assim fortíssimos que dopam mesmo, coisas terríveis. E um dia eu estava assistindo a rádio, ouvindo, né? E o pastor falou que se a pessoa não tivesse mais fé em Deus, que desafiaria a sua própria fé. Não precisaria a pessoa ter fé. Eu estava falando no rádio que, ainda que você não tenha mais fé, você vai pela minha fé. Pode desafiar a minha fé, foi isso que eu falei. Exato. E aí o que aconteceu? E você já estava ouvindo o programa de madrugada? Sim. Aí eu peguei, o marido tinha, né, uma arma nova, recém-comprada, automática, não é nada assim. Coloquei munição, destravei, engatilhei e eu falei assim, ele tem muita fé, ele tem Deus, né? Deus faz ele feliz, então esse Deus maldito vai ter que mostrar para mim que existe, porque até agora fez porcaria nenhuma. Coloquei na cabeça e atirei. Meu Deus do céu. Vocês sabem que as pessoas falam que uma arma nova é praticamente impossível de falhar, né? A única coisa que pode fazer uma arma falhar é o ferrugem. Aí você diz, se esse Deus do Bispo André Fabiano é verdadeiro mesmo, então ele vai ter que provar para mim. Exato. Aí você engatilhou a arma, pôs na cabeça e atirou. Atirei. O que aconteceu? A bala não saiu. O quê? A bala não saiu. Não saiu. Aí eu joguei a arma em cima da cama. Na hora que ela caiu na cama, ela atirou. Tá vendo?
Quando ela põe na cabeça, a bala não saiu. Quando ela jogou na cama, a bala saiu. E aí você fez o quê? Aí, passado alguns dias, eu entrei em contato na rádio no dia de domingo. Aceitei Jesus pela rádio. Aí eu fiz um voto com Deus, fiz um depósito. No outro dia meu marido entrou em casa, do nada, assim, falou, vou vender isso aqui não presta dentro de casa. Vai vender a arma. Aí vendeu. E depois disso eu passei a vir, não tive mais crises, né? Faz pouco tempo, 2 semanas, mas de lá para cá eu não tive mais crises de pânico, de me trancar, nada. E tô bem, ainda tô numa luta muito difícil por um monte de problemas, um monte de coisa, né? Desde que você aceitou Jesus, não tem mais crises. Crises não. E eu tenho certeza que Deus vai me honrar no restante das minhas tribulações aí, que não são fáceis. Só não quer mais se matar. Não. Agora tem uma esperança. Sim. Quero ser princesa aos olhos de Jesus. Quer ser princesa aos olhos de Jesus? Exato. Estenda a sua mão para cá. Tem preço isso, gente? Tem preço isso? Tem, pastora Rosana? E se nós tivéssemos desistido do programa de rádio, quando as pessoas xingam a gente, falam mal da gente, chama de ladrão? Tá aí. Feche os seus olhos. Eu quero que você, em nome de Jesus, abençoe a Ive. Eu quero que você lembre-se dela nas suas orações todos os dias. Porque essa moça vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Porque está escrito na minha Bíblia, em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus e meu Pai, como igreja do Senhor, nós abençoamos a vida da Ive, nós estamos alegres por esse milagre que aconteceu por intermédio do nosso programa de rádio. Nós te louvamos porque essa vida é preciosa. Nós te louvamos porque ela quer ser uma princesa do Senhor. E outrora ela queria a morte. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu expulso todos os demônios que cercou essa moça durante anos. Eu expulso todo espírito de depressão. Eu expulso todo espírito de enfermidade. Eu expulso todo espírito de miséria. E ordeno que ela e o seu esposo, ela e a sua casa, servirão ao Senhor da melhor maneira possível. Sê com a tua filha, coloque em lugar de honra, abraça, envolve e dá a tua bênção. A partir de agora, ela receba todas as bênçãos que ela tem direito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E se a igreja crê, diga amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Deus. Eu digo a vocês nessa madrugada, quanto vale uma vida como essa? Tem gente que ganha o mundo inteiro e perde a alma. Essa mulher perdeu tudo, mas ganhou o céu. Mas se nós não tivéssemos obedecido o ídio de Jesus, pregado a palavra, se nós não tivéssemos trabalhado em equipe, tanto eu que ia, como o motorista que levava, como o técnico de som, como o povo que ofertava, o que eu estou querendo dizer é que quando você prega a palavra, e eu sei que Deus está levantando pregadores aqui essa noite, e pregadoras, não me importa se você prega através de canção, se você prega através de desenho, se você prega através da palavra, se você prega através de livros, se você prega através da internet com texto, mas pregue. Pregue a tempo e a fora de tempo. Porque uma alma, irmãos, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O diabo se levantou contra a minha vida com muita fúria por causa desses testemunhos. Me calou por um tempo. Mas eu fiz um voto com Deus que nunca mais ele vai me calar. Nem que isso me custe a vida. Vamos ouvir mais um testemunho. Essa próxima irmã, o irmão dela tinha feito acho que mais de 10 cirurgias na cabeça, uma coisa assim.
Estava tão magro e os médicos tinham dito que ele ia morrer. E ela me convidou para ir lá. A minha renda é o meu sustento. Para eu ir orar na casa dela, no hospital. E eu fui lá orar. E depois que nós estivemos ali orando pela misericórdia de Deus, o Senhor fez algo extraordinário. E esse menino hoje é um pregador da palavra, um jovem, um homem de Deus, cheio do Espírito, que leva a palavra de Deus e faz a diferença. Vou ver se eu consigo uma vigília dessa trazer aqui para testemunhar. Mas aqui a irmã dele conta um pouco desse testemunho. Vamos ver se dá para entender. Nunca na minha vida eu vou ser ausente desta igreja. Tenho meu ministério, a qual estou lá há 15 anos. Mas o Senhor sabe, e eu estou orando, bispo, porque eu só saio com direção de Deus, eu sou guiada por Ele. Igreja, e através do ministério de bispo André Fabiano, o Senhor levantou o meu irmão do leito, para a glória de Deus. Não sei o que você tem vivido, mas o Senhor, Ele é fiel para te honrar. Glorificado, exaltado, Rei da glória, porque o Senhor levanta a igreja do pó, do barro e da cinza, porque Ele é Deus. E neste mês, igreja, de agosto, fez 4 anos, glorificado, exaltado, Rei da glória, que o Senhor levantou meu irmão do pó, do barro, da cinza. Ele estava morto, igreja, dentro de um leito de hospital, e através de um propósito, ali dentro de um banheiro, eu falei: Senhor, levanta um profeta, levanta um vaso, glorificado, exaltado, Rei da glória, e traga ele aqui. E ali, igreja, fiz uma ligação. E o bispo André Fabiano chegou antes do que eu, em Moema. Glorificado, exaltado, Rei da glória. Pela voz do médico, pela voz humana, não tinha saída. Meu irmão, igreja, ele abriu a cabeça 5 vezes. Tudo que o Senhor fizer para a minha vida, eu já sou grata, e Ele nem precisa me dar nada. Porque o Senhor, Ele fechou a sepultura. E eu gostaria de deixar somente um versículo para meditação. Meu Deus, é forte. 1 Samuel. Capítulo 2. Versículo 6. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Amém, igreja? Eu não sei o que está morto na sua vida nesta manhã, mas o Senhor é Ele que traz vida. Muitas das vezes, igreja, estamos olhando somente para o problema. Olhe, fixe seus olhos apenas no Senhor, porque Ele é fiel, e Ele fez uma promessa na minha vida, que Ele ia levantar aquele jovem do pó, do barro e da cinza. E as pessoas estavam perto de mim e falavam: não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas eu falei: eu continuo crendo, porque o meu Redentor vive. Amém, igreja? Creia, olhe para o Senhor, porque Ele é fiel. E ali aquelas pessoas, igreja, glorificado e exaltado o Rei da glória, elas queriam matar a minha fé, porque elas olhavam pelos olhos da terra. Meu irmão tinha 25 milhões de bactérias no corpo. O líder da UTI falou: glorificado e exaltado o Rei da glória, já pode avisar sua família e preparar documentação. Mas eu falei: Senhor, eu continuo crendo, porque Ele é fiel. Foi um grande propósito, igreja, e através desta grande peleja, o Senhor fortaleceu muito a minha fé. E aos poucos eu tenho caminhado.
falando do amor de Deus. Essa semana, glorificado, exaltado, Rei da Glória. Porque muitas das vezes, igreja, muitas das pessoas querem ministrar a palavra, querem fazer a obra de Deus, mas não têm experiência com Deus. E ali, igreja, eu fui pregar cura, porque eu vivi dentro da minha casa. Muitas das vezes, igreja, vem a prova, mas nós queremos fugir. Não fuja, não seja como Jonas, porque vem vento maior. E eu só tenho motivo de engrandecer, de exaltar. Bispo André Fabiano foi um canal de bênção para a minha vida. Eu venho dentro deste templo desde 2009. Igreja, não tinha ninguém. Eu já vi vigília dentro deste lugar com 12 pessoas. Vazio. Quantas vezes a irmã Fabiana aqui de quarta-feira falamos do amor de Deus e só tinha eu aí sentada. Igreja, faça a obra de Deus. Vamos despertar nesta manhã. E através tudo que aconteceu na vida da minha família, eu tenho um testemunho para compartilhar. E tantos outros. Foi um processo muito grande, igreja. Literalmente, o Jorge estava morto. Mas o Senhor trouxe vida. E Ele tem vida para você nesta manhã. Vida espiritual, igreja. Desperte. Busque a presença do Senhor. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Porque Ele é Deus. Ele não mudou. Eu que mudo. Ele é fiel. Ele é amigo. Ele é leal. Amém, igreja? Você tem um motivo de engrandecer, de te exaltar, de te bendizer o nome do Senhor. O Senhor levantou um profeta no meu caminho e falou: você vai viver o vale dos ossos secos. É fácil falar, mas eu quero ver viver. E sabe quem era o meu maior amigo? Era o banheiro. Era eu e papai. Papai e eu. Não tinha ninguém. Estamos vivendo um tempo que o povo tem que ser bajulado. O povo tem que ser tudo babá. Glorificado, exaltado, Rei da Glória. Temos que despertar para um amadurecimento espiritual. Um professor meu disse que nós estamos parecendo que estamos com paralisia infantil. Não crescemos. Somos analfabetos espiritualmente. Leia a palavra, come a palavra, busque em oração, busque na consagração, desperte, saia da sua zona de conforto. Eu ministrei, bispo, que eu ia comer pouco e dormir pouco. Saí quinta-feira, igreja, da minha casa, era 2h da tarde e ainda não tinha feito nenhuma alimentação. E eu falo isso é para a glória de Deus. A irmã estava na porta da minha casa às 14h30. Me arrumei rapidamente. Muitas das vezes temos muito jeitinho. Tudo tem que ser do meu jeito. É do jeito que o papai quer. É do jeito que o mestre quer. Você tem um dono. Ele cuida de você. Ele zela de você. Porque Ele é fiel. Porque Ele é amigo. E tudo que o bispo ministrou eu vivi. Quantas foram as pessoas que só me deu palavra de desânimo? Ninguém ia visitar, ninguém me ligava, todo mundo sumiu. Mas eu aprendi muito, muito. Eu recebi, igreja, inúmeros não posso, não dá, é isso e aquilo. E eu aprendi aqui. Quem dá desculpa, né? Como o bispo falou. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Pare de dar desculpa. Avance.
É tempo de você levar a palavra de vida. Amém, igreja? Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Eu amo a sua vida, bispo. Moramos aqui tão perto, mas às vezes eu fico até com vergonha, igreja, por eu não vir. Mas às vezes na madrugada é uma correria, mas Deus é maravilhoso. Ore pela minha vida. O Senhor tem me levantado devagarzinho. Eu quero viver cada tempo. Não quero fazer nada atropelado. Quem corre demais para. Eu gosto de subir de escada e com corrimão, segurando. Senão eu não suporto. Amém, igreja? Eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor. E vou deixar somente uma palavra. Romanos 1,17, parte B. Que o justo ele vive de fé. Amém, igreja? Mas a fé vem de ouvir a palavra de Deus. O que você tem a dizer? Forte, né? Eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar gente aqui que vai voltar a visitar hospitais, que vai visitar o lar, que vai visitar as casas, vai visitar em nome do Senhor Jesus. Os apóstolos disseram: o que faremos, o que precisamos fazer, que faremos para realizar as obras de Deus? Abra sua mão. Você que tem desejo de ser instrumento de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu compartilho dons de curar, de maravilhas, de fé, de discernimento, de palavras de conhecimento, de palavra de sabedoria, de operação de curas, de milagres, de sinais, de prodígios, de fé sobrenatural. Chega, Senhor, de falar e não viver. Se o Senhor, ó Pai, realmente fez, e nós sabemos que o Senhor fez e faz, eu declaro até que os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. Órgãos novos, milagres criativos, ossos serão desentortados. Pessoas que estão de cama serão levantadas em nome de Jesus. Receba dons agora. Daqui a pouco eu vou passar para você já, irmã Joelma. Mas eu tenho um testemunho que eu lembrei agora, irmãos. Na nossa igreja em Sapopemba, aí uma moça, irmão Ronaldo, Deus vai te usar muito, viu, Ronaldo? Você vai ser pastor. Deus está te ensinando a ouvir a voz dele, Você tem uma sede muito grande e eu vejo Deus vai te usar, está te usando e vai te usar muito. Quando você ouvir essas vozes, essas línguas, esse mover de Deus, recebe e dá lugar. Viu? E não fica dando ouvido a religioso, não. Ouve profeta, que Deus te chamou, foi para ser profeta, ser pregador de avivamento. Viu? Pregador de milagres. Eu recebia uma moça na nossa igreja, apóstola Francis. Irmã Cacilene, irmã Eliane. E essa moça chegava na igreja como uma mongoloide. Os braços dela assim, e ela andava assim, parecia um monstro, parecia um zumbi. E eles traziam essa irmã ali e era uma jovem. E ela tinha um bafo terrível. E o demônio, porque até para falar, ela falava assim, ó, e saía aquela baba. E aprenda isso que eu vou falar para vocês. Tem gente que você ora e Deus liberta na hora. E tem gente que demora. É um processo, não desista. E essa moça vinha, irmãos. E toda vez que eu via aquela mulher e eu orava por ela, eu via que ela estava endemoniada. Que ela não estava daquela forma por causa dela, porque ela estava endemoniada. E eu
orava por ela e aquele demônio manifestava e era uma guerra, era uma briga orando. Saía um demônio, vinha outro. E ela, por várias vezes, irmão, cuspiu na minha cara. Era uma coisa horrível. Por muitas vezes, eu pedia para as irmãs trazer um lenço assim, ou uma toalha, e eu tinha que pôr na boca dela a toalha para ela não cuspir na minha cara. E algumas vezes o diabo vinha, sabe? E ela vinha assim vestida como religiosa, saia, mas quando o demônio caía, aí queria abrir as pernas dela no meio da igreja, fazer show, envergonhar a obra. Mas eu proibia, não desistia, repreendi e continuava orando. Irmãos, eu confesso para vocês, depois de 1, 2, 3, 10 vezes, parecia que aquilo não tinha jeito e a gente não conseguia explicar. Até o dia, senhores, que eu vi aquela jovem entrar na nossa igreja, perfeita. Ela não falava mais mole, ela não estava mais torta nas mãos, nem andava encurvada e nem andava com os braços nem as pernas tortas, ela andava assim toda torta. Vocês tinham que ver. Eu nunca vou esquecer essa cena dos olhos dela brilhando. Ela andando perfeitamente. Uma jovem linda, linda, que depois se casou e serve a Deus até hoje de uma maneira muito especial. Nunca vou esquecer disso. E quero grifar isso que eu estou falando para vocês. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Quando você que quer ser um ministro de Deus, você vê o que o diabo está fazendo na vida da pessoa, seja miséria, como quando eu recebi um camarada que viveu a vida na macumba, e ele entendia tudo de macumba. Ele tinha feito feitiços bravos, raspado a cabeça, se vestia, morou no chiqueiro, morou no galinheiro, por muito tempo. Que é isso que o diabo faz com as pessoas. E depois que eu expulsei o demônio da vida dele, ele aceitou Jesus. E ele trouxe, irmãos, todos aqueles livros, aquelas roupas, aquelas imagens. Nós tocamos fogo em tudo. Irmão, você tinha que ver o que tinha de demônio naquele fogo, que foi um fogaréu, que você não tem ideia. E aquele homem testemunhava e dizia: hoje eu tenho vida, família. Essa moça, quando você vê isso que o diabo faz, seja miséria, seja acorrentamento, às vezes é vida sentimental, às vezes é finanças, às vezes é saúde, isso tem que gerar em você uma revolta. E você precisa saber que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E você tem que crer nisso, em nome de Jesus. Uma outra irmã, alguns irmãos que vão lembrar, antes de eu vir para cá, essa irmã, hoje, eu ungi ela missionária antes de vir para cá, para a América. Precisamos achar até o testemunho dela, é lindo demais. Essa irmã chegou na nossa igreja de cadeira de rodas. Não andava, não falava, não ouvia, não enxergava. Pesava 25 quilos. Tinha carteirinha de deficiente. E ela tomava tanto remédio que os hospitais davam para ela. E trouxeram essa moça assim, irmãos, carregada. Carregada. E Deus me mostrou que isso era um trabalho de feitiçaria e de bruxaria, Marcelo. E eu trouxe ela no altar e me revoltei. Orei ao Senhor e entrei em guerra espiritual. Quando eu orei, senhores, essa mulher pesava 25 quilos. Ela era pele e osso. Eu quero dizer para você essa madrugada que o nosso Deus é o Deus do impossível. E essa mulher, senhores,
Essa mulher vomitou uma gosma verde em cima do altar. A macumba foi quebrada. Essa mulher depois voltou para a igreja. Ela voltou a enxergar. Ela voltou a andar. Ela voltou a falar. Ela voltou a ouvir. Se casou. Hoje é uma missionária que prega para os 4 cantos. Linda, abençoada e cheia de Deus. Porque o evangelho liberta. Jesus faz, Jesus é, Jesus tem e Jesus pode. Eu não sou nada, mas Jesus faz. Missionária. Está lá, vive lá nas regiões lá. Me lembro o dia que uma das nossas missionárias pegou um dos CDs que nós tínhamos. Vou contar isso, mais 3 testemunhos, já vou passar para a mensagem. Pegou o testemunho, pegou o CD, Marcelo, e levou. Ela tinha família em Jiquié, na Bahia, e foi para lá. E o pastor, quando assistiu aquele CD, ouviu aquele CD, ele botou uma faixa na igreja e falou assim: imperdível, domingo estará aqui o pregador de São Paulo do rádio, André Fabiano. E pôs um carro de som e colocou para rodar na cidade. Quando chegou no domingo, a igreja estava entupida de gente, Maria. E eu não estava nem sabendo disso. Nunca eu pisei em Jiquié. Ele falou: irmãos, eu estava ouvindo esse homem pregar e eu sei que tem poder de Deus na vida dele. E eu preguei a mensagem: o nosso evangelho não é só de palavras. Está na Bíblia. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Tessalonicenses 1:5. Nós precisamos parar de viver o evangelho de palavras. Mas o evangelho de poder nós temos que viver, de manifestação de Deus. E ele falou assim: agora vocês estão aqui, vocês esperem aí, que vocês vão ouvir esse homem pregar. E colocou o CD, irmão. A irmã estava. Quando ele colocou o CD, pessoas começaram a vomitar câncer. Pessoas começaram a cair endemoniadas. Pessoas começaram a se manifestar. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas foram curadas, caroços desapareceram. Pessoas com problema de surdez voltaram a ouvir. Pessoas que tinham coluna torta, foi desentortando. Os irmãos estavam lá, os obreiros se animaram, começaram a ministrar milagres. Porque a unção fica. Você pode ouvir a mensagem hoje, você grava hoje. Você pode ouvir daqui 20 anos. A unção que estava naquele dia fica. Fica. Uma outra vez, a irmã colocou a mensagem: acaso pode sair coisa boa de Nazaré? Pôs o DVD. A irmã Zefinha, lá da nossa igreja Obreiro de Santo André. Só que ela pôs o DVD para assistir e as vizinhas que não eram crentes vieram também. E ela falou: apóstolo do céu, por um tempo foi uma bênção, mas quando a mensagem pegou fogo, ela teve que sair correndo, chamando umas amigas e irmãs da igreja nossa. Porque quando ela olhou, irmãos, tinha mais de 5, 6 das amigas dela com a mão para trás, endemoniada e manifestada, só de ouvir a pregação. Porque o evangelho, o apóstolo Paulo disse: o meu evangelho não foi a voz, em palavra de sublimidade, de sabedoria humana, mas em manifestação de poder. E é isso que vai voltar a acontecer. Eu vendi os kits de pregação com 7 mensagens. Tem gente aqui que tem. Aí o rapaz pegou e estava ouvindo a mensagem, Marcelo. Aí o ladrão veio e roubou o carro dele. Perdeu, saiu do carro, pegou o carro e saiu. E ele estava ouvindo a mensagem. E ele ficou sem entender nada. Daqui a pouco o ladrão voltou no mesmo lugar e falou assim: toma o teu carro, eu não quero saber de briga com crente, vai embora daqui.
Eu estava chegando na Sapopemba para pregar na vigília, eu e a bispa Keren, a Keren grávida da Rafa, 9 meses. Eu parei na porta da igreja para pedir para abrir ali atrás o estacionamento da igreja. Quando eu baixei o carro assim, o vidro, o menino meteu um revólver na minha cara, estava com mais 2. E disse, perdeu, pode descer, é um assalto. Eu com calma olhei para ele assim, e falei, rapaz, você sabe quem eu sou? Ele falou, não quero saber, desce daí agora. O outro menino estava do lado dizia, atira. Eu falei assim, e as irmãs orando, né? Por isso que eu falo, irmão, não comece culto sem orar, não. As irmãs estavam na 1 hora de oração antes. E as irmãs, rabatá, plá, 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 plá. Tem gente entrando aí no Zoom, que está sem nome. Se puder colocar o seu nome aí, tá bom? Em nome de Jesus. E aí, irmãos, plá, 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 mistérios, irmão orando, missionária Fátima lá ali. Daqui a pouco eu falei assim, irmão, eu sou o bispo dessa igreja aqui, rapaz. O menino olhou para assim, nós estávamos de frente para a igreja. E as irmãs, aí ele guardou o revólver assim. Ele falou, vai embora, tio. Que eu não quero briga com o teu Deus, não. Os outros 2 endemoniados lá dizendo, está louco? Entra, pega, vai! E eles falaram, vamos embora, esse aqui não, nós não vamos encostar. Porque é isso o que o nosso Deus faz. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é tremendo. Deus está falando para alguém aqui que ele é o Deus do impossível. Apóstolo. Oi, filho. Eu não sei se o senhor lembra de um testemunho de um jovem que ele havia feito um pacto com os demônios. Não. E no decorrer da vida dele, ele estava cansado e tal, e tinha decidido tirar a própria vida dele. Eu acho que tem gravado esse testemunho. Ele havia feito um seguro colocado no nome dos pais dele e tinha decidido tirar a vida dele. Quando então ele estava ouvindo a programação de rádio, ele parou na programação da igreja, né? E ali os demônios falavam para ele que ele não tinha autoridade, que eles eram autoridade sobre a vida dele, que eles acontecia sobre a vida deles. E estava passando, acho que uma gravação da vigília, acho que na Sapopemba, onde o Senhor expulsava um demônio, e esse demônio, o Senhor pedia para esse demônio dizer que era um derrotado antes de ir embora. E era justamente o demônio que atuava na vida dele. Então, ele ouvindo a programação, ele falou assim, peraí, se você está dizendo que é derrotado lá, como que você pode ser valente aqui? Né? Aí ali ele aceitou Jesus, foi liberto. Acho que nós temos esse testemunho gravado. Uau, forte demais. Forte demais. Um dia eu estava no rádio, filho, e uma pessoa me ligou e falou assim, eu estou ligando para dizer para você que eu odeio a sua voz. E eu estava ouvindo você. E toda hora você contando aí milagre, contando testemunho. E eu fiz um trabalho poderoso e gastei um dinheiro pesado. E quando eu faço trabalho, acontece mesmo. Eu fecho mesmo, eu faço mesmo, acontece mesmo. Eu falei, E o que você fez? Ele falou, não, eu fiz um trabalho poderoso para tirar o seu programa do ar. Eu falei, e o que aconteceu? Por que você está ligando aqui? Ele falou, porque aí você comprou a madrugada inteira e ainda foi para televisão. Aí eu paguei 3.000 e botei uma macumba na porta da tua igreja. Porque eu falei, se eu fechar a igreja, ele sai do rádio. Ao invés de você fechar a igreja, você abriu mais 2. Estou ligando aqui para dizer que eu não quero mais briga com você.
que eu não sirvo mais esses demônios, que esses demônios não prestam, eu quero aceitar o teu Deus, porque o teu Deus é forte, o teu Jesus é forte. E a pessoa aceitou Jesus naquela hora, naquela noite. Quantos de vocês estão dispostos a viver o sobrenatural, a testemunhar o sobrenatural, a viver o extraordinário? Conto esse aqui agora, passo para já. A gente vai contando, vai vindo, né? Vamos ver se conseguimos preparar, Gi, para a semana que vem. Tem mais alguém que tem testemunho aqui? A Joelma. Oi, filha. Conta. Esse ladrão que te assaltou, que eu encontrei no monte. Não, ele não me assaltou, não chegou a assaltar. Tentou. Não chegou a assaltar, te abordou na porta da igreja. Sim. E eu não sabia dessa história. Monte, né? Depois conta esse, conta do Géder. Então, só que eu não sabia o senhor não tinha me contado. Eu não sabia dessa história que ele tinha te abordado na igreja, tentado te assaltar. Quando eu fui te falar, aí que o senhor me contou. Você me contou uma vez que encontrou um rapaz no monte, né? E você contou para ele que você era da minha igreja. Ele disse que muitas vezes ele foi na igreja para tentar me assaltar, para tentar me sequestrar. Mas quando chegava lá, ele viu um anjo do meu lado, uma coisa, e ele não conseguia. Ou alguma coisa dava errado, até que depois ele se converteu, né? E ele estava lá no monte orando, uma coisa assim, parece. E ele se converteu e era pastor. Só que eu não tive mais contato com ele. Agora é pastor, né? Conta o testemunho do Géder. Isso aconteceu algumas vezes, né? Pessoas que iam na igreja. O Géder, o testemunho mais forte do Géder. Conte. O Géder é seu irmão, explica aí certinho. O Géder é meu irmão do meio. Ele começou a beber muito cedo, que ele fazia Senai, ET. Então, com turminha, né, de escola, começou a beber. E aí, enfim, aí ele se casou e continuou a beber. E resumindo, um dia ele ficou muito agressivo. O diabo falava com ele coisas da minha cunhada, que ela estava traindo ele, mas ele ouvia essa voz. E nesse dia ele chegou muito, muito perturbado, muito bêbado, e começou a quebrar tudo dentro do apartamento. E eu liguei para o apóstolo, e o apóstolo falou: você não saia da linha. E ele começou a orar. Só que o apóstolo, ele orava, acho que com uns 40 minutos orando. E ele conversava com o demônio que estava agindo lá no apartamento. Detalhe, ele estava em São Caetano, o meu irmão estava em São Bernardo e eu estava em Itanhaém. Não tinha Zoom nessa época, né? Estava falando pelo telefone. E ele orava e ele descrevia toda a casa, o apartamento do meu irmão. Até onde estava a televisão, o sofá. Ele falava: demônio, não adianta você ir perto dessa televisão. Aí o Géder ia lá e dava quebrou a televisão. Demônio, tudo que o demônio tocava, o Géder arrebentava. E o apóstolo foi usado tremendamente. Lutou com aquele demônio pelo telefone. E até hoje, desde aquele dia, meu irmão ainda não se converteu, mas eu creio que ele vai ser um homem de Deus. Ele mesmo vai contar esse testemunho. Mas daquele dia em diante, o apóstolo deu uma ordem e falou: seu tranca a rua, nunca mais ele coloca uma bebida na boca. Desde aquele dia até hoje, o Géder nunca mais colocou uma bebida na boca. Ele não suporta nem o cheiro de abastecer o carro com álcool. Olha que coisa tremenda. Isso é o que Deus está falando para nós aqui. E engraçado, o apóstolo falou com ele no telefone. Não, isso é tremendo. Ele expulsou. É porque o que Deus está levantando pessoas aqui para interceder, para guerrear, porque às vezes nós ficamos passivos demais. E nós temos autoridade contra os demônios. Às vezes tem um demônio de idolatria, tem um demônio de rebelião, tem um demônio de divórcio, tem um demônio de prostituição na sua casa, na sua família. Irmão, você não precisa aceitar, você tem que se levantar contra e orar, e Deus vai fazer isso, né? Deus vai libertar de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, viu? Irmão, só para completar, o apóstolo disse aí no começo sobre a unção, que a unção não vai embora.
quando eu cheguei aqui na cidade sozinha e que eu comecei a ministrar e tal, e aparecia coisas assim, eu sozinha, eu não sabia como lidar com algumas situações muito difíceis, como um senhor que ouviu, um rapaz que estava totalmente endemoniado, que queria me esganar. Eu, na hora, ficava com medo, eu falava, Senhor, a unção do bispo, que ele era bispo, está sobre mim. Se ela está sobre mim, esse demônio tem que me obedecer. O cara gigante, assim, e o que o apóstolo está falando é verdade, a unção que está sobre nós, ela funciona. Aleluia. Ela funciona. Já que você contou esse aqui, eu lembrei um agora, então eu vou contar esse, não vou contar o que eu ia. Tinha até mais 2 para contar, não vou contar mais não. Vou contar só esse aqui e já passo para a mensagem. Aleluia. Quem aqui vai ser ativado para expulsar demônio para fazer a diferença? Levanta a mão aí, diga assim, Senhor Deus, a tua palavra diz, em Lucas 10:19, que o Senhor me dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada me causará dano algum. Diga, Senhor, a tua palavra diz, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A tua palavra diz, os que creem em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos. Diga, hoje eu sou ativado para isso. Hoje eu creio nessa palavra. E nenhum mal, nem principado, nem potestade, nem hoste da maldade, nada mais pode contra mim. Porque o poder de Deus está na minha vida. E eu tenho autoridade em Cristo para expulsar todo mal em qualquer lugar, em nome de Jesus. Compartilho esse manto que está sobre mim, sobre ti agora, receba. Tem gente que vai sentir um fogo nas costas, tem gente que vai sentir um fogo nos braços, no coração. É um manto de Deus. Tem gente que vai sentir a mão queimando, ou a mão tremendo, ou os pés. Receba isso agora em nome de Jesus. Você vai estar louvando, ministrando louvor, o demônio vai cair. Você vai estar pregando, o demônio vai cair. Isso é a autoridade de Deus, é o manto da autoridade. Está pregando a cidade de Araras, terminando. Último testemunho, e vou passar para a palavra do avivamento. Deus tem um manto para nós aqui hoje. Estava pregando a cidade de Araras, senhores. 4 dias de campanha. Depois vou te contar o mistério do batismo com o Espírito Santo. O que vocês acham de nós fazer uma noite de batismo com o Espírito Santo aqui, sexta que vem? Vamos ver se a gente faz isso. Cada campanha dessa que a gente fazia era no mínimo 30, 40 pessoas batizadas no Espírito Santo, até as crianças batizadas com o Espírito Santo. Eu estava em Araras, primeiro dia salvação, segundo dia milagres, terceiro dia a gente ensinava sobre finanças, desafiava o povo, quarto dia era batismo com o Espírito Santo. Irmãos, já tinha terminado a campanha, o povo já tinha contado testemunho, batismo no Espírito Santo, milagres, a igreja lotada, tinha acabado tudo. Quando estava na hora de eu terminar, irmãos, por isso que eu digo, sempre ouça o Espírito. Os pregadores de hoje em dia sobem no altar já sabendo o que vai falar e o que vai terminar, eles não ouvem o Espírito. E já está tudo decorado. É duro ouvir isso, né? Mas quem assiste culto de homem de Deus, usado no Espírito, o tempo inteiro, por mais que ele esteja preparado, sempre que eu vou ministrar, eu estou preparado, irmão. Eu tenho 10, 20, 30 mensagens prontas. Tenho arma pesada preparada. Mas eu quero ouvir. Quando Deus me dá uma direção, acabou. Acabou. E aí, irmã Marcela, Deus vai usar a sua mão para curar alguém essa semana, irmã Marcela. Deus vai usar a sua mão. Ore, não importa se é perto, se é longe, ore, ligue, ministre.
E aí, para terminar esse testemunho, nós estávamos... Tem alguém aí que é usuário do Zoom? Por favor, não está o seu nome. Eu queria pedir para que você falasse seu nome, senão nós vamos ter que tirar você da reunião. E a gente não quer, vai que você é um irmão ou irmã em Cristo, tá? Então, por favor, só aparece aí usuário Zoom. Preciso que você coloque seu nome e se identifique, ok? Por favor. Amém? Vamos lá. E aí Deus falou assim para mim, ainda tem alguém que precisa ser liberto. Irmãos, quando eu fui ministrar, manifestou um demônio num cara. Mas o cara era grande assim. E ele rasgou a camisa assim, igual o Hulk. E a igreja tinha aqueles bancos de madeira, só que tinha ficado tão cheia que ele colocou, o pastor tinha colocado aquelas cadeiras brancas de plástico. Irmãos, ele pegava aquela cadeira assim, ó, e batia no chão e patifava tudo, se bagaçava tudo. Pá! Mas eu nunca vi um demônio violento igual aquele. Os pastores correu para trás, ele começou a jogar banco para um lado, banco para outro. O povo ficou desesperado, abriu para um lado e para o outro. Eu falei, Deus de Abraão, o que eu faço agora? Deus falou para mim, parte para cima dele. Irmão, eu voei para cima dele igual se voa num touro. Garrei no pescoço dele, irmão. E comecei a declarar a palavra no ouvido dele. Se Jesus não era comigo, eu tinha morrido aquele dia. E ele foi lutando e pôr a mão para trás e repreendendo. E ele, aí consegui, irmão. Peguei ele, coloquei ele na frente do altar. Quando eu coloquei ele na frente do altar amarrado, e aí ele vinha e tentava assim pegar a perna dos pastores, ao invés dos pastores me ajudar, os pastores corriam para trás do altar. Eu falei, Jesus, eu estou arrumado aqui. Aí consegui deixar ele amarrado ali, falei, vou expulsar. Manifestou outro, igual, irmão. Eu falei, agora lascou. Aí eu falei, Senhor, põe um anjo aqui e amarra esse demônio. E fui, peguei o outro, não sabia, era irmão dele. Irmãos, foi uma luta. Os dois foram libertos. Depois que foram libertos, foram batizados com o Espírito Santo. E testemunharam que eles eram filhos da maior mãe de santo da cidade, dona do maior terreiro de macumba. E que eles tinham sido entregues ao diabo desde criança. Mas que a partir daqueles dias, daquele dia, eles iam servir a Deus em espírito e verdade. Irmão, foi um susto que eu não vou esquecer nunca, mas valeu a pena. Quantos aqui hoje vão lutar por uma vida para salvar uma alma? Entende isso que eu estou falando? A geração de hoje só fala da graça, e a graça é maravilhosa. E tudo é pela graça. Agora escuta uma coisa. Elias pegou aquele menino e chamou, pegou o problema daquela mulher e foi para cima até ressuscitar. Os pastores de hoje em dia não querem pagar preço, irmão. Quer pagar preço, não quer jejuar, não quer orar, não quer consagrar para ter poder, não quer varar a noite em vigília, não quer nada. É pela graça, irmão. Tipo, que se Deus quiser fazer, faz. Se Deus quiser, não aviva. Não é isso não, gente. Nós precisamos acordar. Quem vai pagar um preço pela sua cidade, pelo seu país, pela sua família, pelo menos? É isso aí. Entende isso? É legal, palavra de autoajuda, eu acho legal. Tem uns caras aí que eles falam, e agora eles falam tudo em 2 minutos, e o pessoal gosta de coisa rápida, né? E palavras diretas de impacto. Mas 10 mil pessoas, não cai um demônio, irmão. Ninguém é liberto. Eu fico desconfiado. A igreja vai voltar, a igreja dos remanescentes, ela vai voltar. Irmão,
É Atos 2. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. É coisa linda de Deus. Amém? Deixa eu ativar você, Pai. Oro por uma ativação profética. Oro por abertura da visão de quem está aqui, quem vai assistir pelo YouTube, dos ouvidos, da voz, das mãos e dos pés. Oro para que o Senhor levante os operadores de milagres, os evangelistas, os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Oro por pessoas cheias do teu espírito e com autoridade para expulsar demônios. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Quem foi edificado hoje? Aplauda Jesus. Irmãos, eu tenho um discípulo, um filho, e ele vai pregar aqui para nós hoje. Ele é muito usado, revelação, palavra revelada. É o evangelista Jonatas, filho do pastor Francisco. E ele está sendo preparado por mim para, inclusive, dirigir uma das nossas igrejas. E hoje, quando eu estava ministrando, Deus falou para mim que ele ia fechar essa vigília com chave de ouro. Eu pedi para ele que ele não se estenda tanto, mas que ele dê lugar a Deus. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ser muito abençoado através da sua vida. Amém, filho? Jonatas, é com você. Abre aí. E eu vou marcar. Vou marcar você no Spotlight. Deus te use, filhão. Deus abençoe cada um de vocês nessa madrugada. Creio que o Espírito Santo de Deus tem reservado esses dias para falar fortemente conosco. Estou um pouco rouco, mas creio que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 16. Vou ser bem rápido na ministração dessa mensagem. Creio que o Senhor vai falar com as nossas vidas em nome de Jesus. Enquanto você procura, irmãos, eu queria dizer uma coisa para você, que às vezes a gente coloca expectativas no lugar errado. E toda vez que você colocar expectativa em alguém, a chance de você ser frustrado, ela é muito grande. Mas quando você coloca as suas expectativas em Deus, quando você põe as suas expectativas, a sua esperança em Deus, a probabilidade de você se frustrar ela é muito pequena. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus é um Deus que é tremendo, é um Deus todo-poderoso. E tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Gênesis, capítulo de número 35, queria ler com você o versículo de número 16, que diz assim: E eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efrata. E Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. E aconteceu que, quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse: Não temas, tu terás este filho também. E aconteceu que, enquanto sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Irmãos, preste atenção aqui numa coisa. A gente aprende que o vaso, ele, quando está no seu momento de preparação, ele passa pelo processo do fogo por algumas vezes, até ele ficar pronto. Se nós formos ver a questão também do ouro, o ouro também ele é provado no fogo até 7 vezes, para ele ficar pronto, para ele ficar refinado, para ele ficar puro. E na nossa vida não é diferente. Deus ele vai nos provar, Deus vai nos levar até o nosso limite algumas vezes. Por que que Deus vai nos levar até o nosso limite algumas vezes? Porque Deus quer extrair de mim, de você, o nosso melhor. E às vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada, vai acontecer coisas que vai parecer impossível de suportar. Mas Deus nunca vai nos dar respaldo na sua palavra para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos parar, para que nós venhamos desanimar.
A Bíblia conta, e eu creio que você, por ser um servo de Deus muito abençoado, você conhece muito bem a história, então não vou precisar ficar explicando ela aqui para que você consiga entender a revelação da mensagem que Deus tem ministrado ao meu coração. Você já conhece a história de Jacó, você conhece a história de Raquel, quando foi no seu momento para que eles vieram a se casar. A Bíblia fala que Jacó, ele vai até a casa do seu sogro, ele quer casar com uma das suas filhas, e ali ele trabalha 7 anos para casar-se com Raquel. Só que quando chega o fim dos 7 anos que ele trabalhou duro para conquistar a sua esposa, quando ele se casa, não era a mulher que ele sonhava, não era quem ele estava esperando, porque ele esperava Raquel, e depois de 7 anos o seu sogro entregou para ele Lia. E aí ele chega para ele para questionar o porquê daquilo, e ele diz que ele precisava trabalhar mais 7 anos. Então, ela trabalha mais 7 anos para conquistar a sua esposa. Então, nós podemos ver aqui que Jacó trabalha 14 anos para se casar com Raquel, para ter ali o seu encontro com a sua mulher amada, para casar com a mulher que era dos seus sonhos, com aquela que ele tanto buscava e trabalhou para conquistá-la. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. A gente sempre fala a respeito de Jacó, a gente sempre fala que Jacó esperou um tempo para poder casar-se com Raquel. Só que a espera também veio do lado de Raquel. Raquel esperou 14 anos para casar-se com Jacó. Ela esperou 14 anos, ela foi provada durante 14 anos, esperando receber a promessa de que já havia sido feita para ela há 14 anos atrás. Depois de 14 anos que ela se casa com Jacó, ela então descobre que ela não pode ter filhos, ela descobre que ela é uma mulher estéril, ela descobre que ela não pode gerar. E talvez, irmãos, a gente para e eu comecei a analisar isso aqui, eu parei para refletir e eu comecei a observar, poxa, ela ficou 14 anos da sua vida esperando o momento de casar-se com Jacó, de poder gerar, de poder entregar filhos para ele, e depois que ela casa com Jacó, ela descobre que ela é estéril, que ela não pode gerar, que o seu sonho não pode acontecer porque a sua madre está cerrada, porque a sua madre está fechada. E então a Bíblia diz, irmão, que Raquel, ela sentiu inveja de Lia, porque ela não podia gerar, mas a sua irmã estava gerando filhos. E aí o texto vai dizer que ela se precipita, e o que ela faz? Ela pega uma de suas servas e entrega uma de suas servas para deitar com Jacó, para que venha gerar filhos para ela. E a Bíblia vai mostrar que isso acontece algumas vezes. Só que chega um certo dia, irmãos, que ela está ali já cansada, ela já está estressada de toda aquela situação, ela já não aguenta mais aquela situação, e aí ela começa a clamar a Deus diferente, ela começa a buscar a Deus de forma diferente. Como assim? Talvez o sentimento de inveja que estava dentro dela, agora é um sentimento que caiu por terra. Talvez o sentimento de inveja que estava da sua irmã, agora é um sentimento que caiu por terra. E aí você vai ver no capítulo de número 30, que o texto vai dizer que então Deus lembrou-se de Raquel e abriu a sua madre. A Bíblia vai dizer que Raquel começa a gerar. Ela gera um filho, e enquanto o filho está sendo gerado, acontece toda uma situação que quando ela vai dar à luz o menino, ela pega o menino, levanta ele para os céus e ela clama dizendo: Deus tirou a minha vergonha e por isso seu nome vai se chamar José. E ela levanta o menino e ela declara dizendo: o seu nome vai se chamar José e que Deus ainda me acrescente um outro filho. Enquanto ela gera Jacó, enquanto ela gera José, melhor dizendo, ela profetiza sobre aquele ato. Ela coloca o nome do menino e diz que Deus ainda me acrescente um outro filho. Ela profetiza, ela libera uma palavra, ela lança uma palavra. E aí o tempo vai se passando, José cresce, você conhece a história, e aí chega um certo dia que Deus pega Jacó e manda ele ir até Betel. Betel era um lugar onde ele havia feito um altar para Deus quando ele encontrou-se com seu irmão Esaú. E a Bíblia vai dizer que ali, enquanto ele volta para aquele lugar chamado Betel, onde eles estavam, ele recebe uma outra ordem de Deus, para ele ir para um lugar chamado Efrata. Só que a
distância não é muito longa, o caminho não é muito grande, mas eu já quero profetizar sobre a sua vida nessa madrugada, que o extraordinário de Deus, ele vai acontecer na sua vida no meio do caminho. O extraordinário de Deus, ele vai acontecer na tua história quando você menos esperar. O extraordinário de Deus, ele vai acontecer na sua história quando você olhar para o caminho e imaginar que o caminho talvez seja curto, talvez seja longo, mas é um lugar que você vai menos esperar o propósito de Deus acontecer na sua vida. O meio do caminho é o caminho onde você está indo em direção para o lugar que Deus te enviou, vai ser o lugar menos provável de você esperar receber algo de Deus, receber a promessa de Deus. Como assim, evangelista? Eu vou explicar melhor para você com textos bíblicos para nós entendermos aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus pega os seus discípulos e pede para eles irem para o outro lado da margem. Mas quando eles estão indo em direção ao outro lado da margem, no meio do caminho uma tempestade aconteceu. No meio do caminho uma tempestade, o vento contrário começou a soprar. O vento contrário parou eles ali, o vento contrário paralisou eles ali. Mas foi no meio daquele caminho que eles puderam contemplar a grandeza de Deus. Que grandeza é essa? Eles viram que algo estava resplandecendo no meio da tempestade. Eles viram que no meio daquelas águas que estavam alvoroçando aquele barco, eles viram algo extraordinário. O quê? O Jesus Cristo que estava vindo, caminhando sobre as águas. No meio daquele caminho, eles puderam contemplar o extraordinário de Deus. Eles puderam contemplar o sobrenatural de Deus. E foi no meio daquele caminho que o improvável aconteceu. Foi no meio daquele caminho que Pedro olhou e começou a gritar, pensando que era um fantasma. E Jesus olhou e disse, fica tranquilo, fica calmo, porque sou eu. E a Bíblia vai dizer que Pedro olha para aquela luz e diz, se és o Senhor mesmo, permita ir ter contigo sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Jesus chama ele desce daquele barco e no meio daquela tempestade, no meio daquele caminho, ele provou aquilo que nenhum outro homem conseguiu provar. Ele viveu aquilo que nenhum outro homem conseguiu viver. Irmãos, o que eu estou dizendo para você aqui nessa madrugada é que no meio do caminho, o extraordinário de Deus vai acontecer, porque no meio do caminho você não está esperando pela tempestade. No meio do caminho, você talvez não está esperando por imprevistos que possam acontecer. Mas se acaso acontecer algum imprevisto, fica tranquilo, porque vai ser o sobrenatural de Deus que vai estar começando a acontecer na tua história. Vai ser o sobrenatural de Deus que vai estar começando a acontecer na sua vida. A Bíblia vai dizer que ele está saindo de Betel, está indo em direção a um lugar chamado Efrata. Só que enquanto ele está indo em direção àquele lugar, aqui nós acabamos de ler que ela entra em trabalho de parto, e quando ela entra em trabalho de parto, o texto diz que foi com dificuldades, foi com dores. Então, irmãos, naquele momento, ela sabia que talvez a sua história estava chegando ao final. Naquele momento, talvez ela estava entendendo dentro de si que a morte estava se aproximando e que a promessa de Deus não ia se cumprir na vida dela. E talvez é assim na minha vida, talvez é assim na sua vida. Por quê? Porque às vezes as coisas acontecem e a gente não acredita que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Às vezes as coisas acontecem e a gente não acredita que a mão de Deus vai prover um milagre extraordinário. Porque nós lemos aqui no texto que no meio do caminho de Betel até Efrata, ela começa a sentir dores de parto. Ela começa a entrar em trabalho de parto com dificuldades. Mas preste atenção, quando ela estava desfalecendo, o texto diz que a parteira olhou para ela e disse, ei, fica tranquila, este outro menino. Aquela mulher, irmãos, estava ali em um trabalho de parto, ela estava sabendo que a morte estava chegando e talvez a sua maior preocupação era uma só. Qual? Será que a promessa de Deus vai se cumprir? Será se o menino vai nascer? Será se o menino vai ser gerado? Será se vai concluir aquilo que foi profetizado lá atrás? Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa madrugada. A palavra de Deus, meu irmão, pode passar os céus e a terra, mas ela não vai passar. Naquele dia que ela gerou José, ela levantou o menino e disse que Deus ainda me acrescente outro filho. Eu aprendi que o altar, ele não fica devendo nada para ninguém. Eu aprendi que quando você tem compromisso com Deus, Deus se compromete com a sua palavra, e a palavra dele não vai cair por terra.
aquilo que está sendo profetizado através da sua vida, se você tiver intimidade com Deus, pode passar os céus e a terra, mas ela vai acontecer. Me prova, evangelista, claro, porque quando ela estava em trabalho de parto, quando ela pensava que ia morrer, alguém que estava com ela no dia em que ela levantou o menino para os céus e clamou a Deus por um outro filho, olhou para ela e disse: ei, fica tranquila, por quê? Porque enquanto você não vê o menino ser gerado, enquanto você não vê o menino nascer, não vai ter morte. Enquanto você não vê o menino vivo, meu irmão, preste atenção nisso aqui, é que muitas vezes nós olhamos a situação ao nosso redor e queremos desistir, queremos parar, mas eu quero dizer uma coisa para você: se está sentindo dor agora, é porque o milagre está sendo gerado. Se está sentindo dores de contração agora, é porque o milagre está sendo gerado. Se você está sentindo complicações agora, fica tranquilo, porque é porque o menino está nascendo. Fica tranquilo, é porque o milagre está sendo gerado. E enquanto você não vê o milagre sendo gerado nas tuas mãos, a tua história não vai chegar ao final. Enquanto você não vê o milagre de Deus acontecer na tua história, na tua casa, na tua família, não vai chegar ao final. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus não cai por terra. E aquilo que foi profetizado, aquilo que foi prometido por Deus, isso vai acontecer na tua história, queira Satanás ou não. Mas guarda esta palavra: o extraordinário de Deus, ele vai acontecer no meio do caminho. No meio do caminho ela começou a sentir dor. Por quê? Porque o milagre estava nascendo. Por que ela começou a pensar que ia morrer? Porque o milagre estava nascendo. Irmão, se até agora você está passando por um momento de dor, de luto, de sofrimento, fica tranquilo. Por quê? Porque isso está mostrando que o milagre de Deus está sendo gerado sobre a tua vida. O milagre de Deus está sendo gerado sobre a tua casa. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que enquanto nós estivermos ali sentindo essas dores, nós devemos continuar acreditando, nós devemos continuar crendo que o milagre de Deus vai acontecer na nossa história. Não importa o caminho, irmão, não importa se está doloroso, não importa como que ele é, o importante é como você vai chegar no final, o importante é como você vai viver. Agora eu te pergunto, meu irmão, olhando para o texto, ela viveu a promessa ou não? Ela recebeu a promessa ou não? Porque enquanto ela estava em vida, ela gerou o menino, ela levanta ele para os céus. Por quê? Porque o milagre estava sendo gerado. Ela estava com dores, ela estava sofrendo, mas o milagre estava sendo gerado. O problema, irmão, é que nós não queremos esperar o milagre ser gerado, porque enquanto começa a doer, nós começamos a reclamar. Quando começa a doer, nós começamos a murmurar. Quando começa a doer, nós queremos parar. Quando começa a doer, nós queremos desistir. Mas eu vim aqui nessa madrugada para dizer para você: se está doendo até agora, continua firme. Se está doendo até agora, continua lutando, continua buscando. Por quê? Porque se está doendo agora é porque o milagre está sendo gerado. E o milagre vai nascer na tua vida. O milagre vai nascer na tua casa. O milagre vai nascer na tua história. O milagre vai nascer na vida do teu filho. O milagre vai nascer na vida do teu marido. O milagre vai nascer na vida da tua esposa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o milagre extraordinário que você precisa. Mas eu vim aqui como ministro da palavra de Deus para dizer para você que no meio deste caminho você vai viver o milagre extraordinário de Deus. Irmãos, aqui nós podemos observar nesse texto que enquanto ela estava gerando o menino, a parteira olhou para ela e disse: fica tranquila, porque o menino vai nascer. Fica tranquila, porque lá atrás, quando você estava gerando José, você clamou a Deus por um outro filho, e Deus não vai desamparar. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos acreditar nas palavras de profecia que saem da nossa boca. Nós precisamos acreditar na palavra que é liberada através da nossa vida, mas muitas vezes nós queremos desistir, muitas vezes nós não queremos confiar na palavra que Deus usa a nossa vida para profetizarmos, muitas vezes nós não queremos acreditar na palavra de Deus que nós mesmos liberamos sobre a nossa casa, mas aí é um problema muito sério. Por quê? Porque nós estamos apenas olhando para o final, e nós olhamos para o final e queremos esquecer o meio do caminho, nós olhamos para o final e queremos esquecer tudo que está acontecendo
acontecendo, e aí acontece um problema. Qual o problema, evangelista? A luta vem, a provação vem, a dor vem, ali o momento de complicação chega, e o que você faz? Você começa a abrir mão, você começa a desistir, você começa a querer parar, você começa a murmurar. Mas Deus me trouxe aqui nessa madrugada para te encorajar, meu irmão. Ei, se o meio do caminho está difícil, fica tranquilo. Por quê? Porque o extraordinário acontece no meio do caminho. Quer ver? A Bíblia vai falar, irmãos, de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para que é um exemplo melhor que esse? A Bíblia fala que Jesus, ele foi levado por uma via dolorosa. Naquela via dolorosa, Jesus foi chicoteado. Naquela via dolorosa, Jesus foi humilhado, cuspiram no seu rosto. Ali, irmãos, colocaram Jesus Cristo pregado numa cruz, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, pegaram Cristo, prenderam ele no madeiro, transpassaram ele com uma lança. Irmãos, agora preste atenção numa coisa aqui. Naquele dia, Jesus Cristo morreu. Naquele dia, colocaram ele dentro de um sepulcro. Naquele dia, colocaram uma pedra na porta daquele sepulcro. Mas sabe o que era isso, irmão? Era só o meio do caminho. Por que o meio do caminho, evangelista? Porque ao terceiro dia, Jesus chegou ao lugar certo. Ao terceiro dia, ele chegou do outro lado do caminho. Como assim? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Essa passagem da via dolorosa, o momento da crucificação, o momento de dor, o momento de sofrimento, o momento da humilhação, era só a metade do caminho, era só o meio do caminho. Que meio do caminho, evangelista? O meio do caminho que ele teve que passar pela morte, a chegar até o momento de vida eterna, que ele teve que passar por uma transição. Que transição? De passar da vida que é terrena, que tem um fim, que acaba, que o meio do caminho dela é a morte, que é uma passagem desta vida para uma vida eterna. Jesus passou por isso, e o caminho foi doloroso, o caminho foi de sofrimento, o caminho foi de dor, o caminho foi de humilhação, mas no final teve a ressurreição. No final todos tiveram que olhar e dizer verdadeiramente, este era o Filho de Deus, a promessa se cumpriu. Então não para no meio do caminho, meu irmão, não desiste no meio do caminho, mas acorda para aquilo que Deus tem realizado na tua vida, acorda para as promessas de Deus na tua história, acorda para aquilo que Deus tem para fazer através de você. Não para, não desiste, persevera, continua firme, continua acreditando, continua crendo que um milagre extraordinário vai acontecer. Se até agora foi um momento de dor, até agora foi um momento de sofrimento, não para, não desiste, continua acreditando que no final você vai viver o extraordinário de Deus. Irmão, no meio do caminho, voltando um pouco lá atrás, no meio do caminho, nós vamos ver a história de Noé. Noé, ele estava ali construindo um projeto, um plano que Deus havia entregado para ele, mas as pessoas que estavam ao seu lado diziam, ei, você pirou, você está maluco, isso aí é besteira, não vai acontecer. Mas ele estava crendo em uma palavra que havia sido liberada sobre a sua história, e ele continuou a fazer o projeto que Deus havia liberado sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que chega o momento do dilúvio, em que todos estão morrendo do lado de fora, mas dentro da arca havia vida. Por quê? Porque no meio desse caminho, no meio dessa transição, em que o lado de fora tinha morte, aonde estava aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que é fiel, aquele que serve a Deus em integridade, tinha vida. Enquanto a morte permeava do lado de fora, dentro daquela arca tinha vida. Sabe por quê? Porque o meio do caminho dessa transição, Noé suportou, acreditando que logo após aquelas águas baixarem, ele ia provar do sobrenatural de Deus. Que sobrenatural é esse, evangelista? Aonde estava reinando a morte, dentro da sua casa ia ter vida. Aonde estava reinando a destruição, dentro da sua casa ia ter bonança, ia ter bênção. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa madrugada. Eu quero profetizar sobre a sua casa nessa madrugada. No meio desse caos que nós estamos vivendo, no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo, a tua casa vai ser guardada, a tua família vai ser guardada, a tua história vai ser preservada. Por quê? Porque no meio desse caminho difícil, no meio desse caminho doloroso, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, na sua família não faltou nada, na sua casa não faltou nada, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Não tenha medo
medo das transições no meio do caminho. Não tenha medo das provações no meio do caminho. Não tenha medo das lutas no meio do caminho. Elas não vão destruir você. Elas não vão matar você. Elas não vão acabar com você. Mas quando você chegar do outro lado, você vai entender que o que Deus tem reservado para a sua vida vai muito além das suas expectativas, porque todo eleito que se compromete, ele vive além das suas expectativas. Guarde isso, todo eleito que se compromete, ele viverá além das suas expectativas. Como assim, evangelista? Aquilo que eu espero não se compara com aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Aquilo que você espera não se compara com aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Irmão, preste atenção aqui. A Bíblia fala de Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles passaram para o outro lado do mar, irmãos, a Bíblia diz que eles cantavam, salmodiavam, adoravam a Deus, e eles continuaram seguindo o caminho, e chegaram até o lugar em que o povo estava com sede, e no meio daquele caminho, o povo com sede, irmãos, eles encontraram uma fonte, mas eles foram provar daquela água, mas a Bíblia diz que as águas eram amargas, e eles provaram daquela água, a água era amarga, e eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Moisés toca na água com galho de oliveira, a água se torna doce, se torna potável, e eles puderam beber. Só que a Bíblia diz que quando eles caminharam um pouco mais para frente, que eles saíram do lugar chamado Mara, eles foram para um lugar chamado Elim, e quando eles chegaram em Elim, a Bíblia diz que lá havia 12 palmeiras, havia fontes e havia palmeiras. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmão? É que quem para no meio do caminho, quem para em Mara, para ficar murmurando, para ficar reclamando porque a água está amarga, nunca vai conseguir chegar até Elim. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, filho, você não pode parar no meio do caminho, você precisa prosseguir, você precisa continuar, porque se aquele povo ficasse ali parado em Mara reclamando, eles não iam conseguir provar do que Deus havia reservado para eles um pouco mais à frente. Então eu quero te encorajar nessa madrugada: não pare agora, não desiste agora, porque o que Deus tem reservado para você, o extraordinário que Deus reservou para a tua vida, não é aqui, é um pouco mais adiante. Não para, não desiste, mas persevera, continua firme, continua acreditando que o extraordinário de Deus vai acontecer na tua história. Não para no meio do caminho, não para em Mara, continua caminhando mais um pouquinho, que lá na frente Deus tem reservado umas terras chamadas de Elim, aonde a água é potável, aonde há um lugar de descanso, aonde há um lugar de refrigério, mas você precisa continuar, você não pode parar no meio do caminho. No meio do caminho você vai sentir dor, no meio do caminho você pode até pensar que vai morrer, mas fica tranquilo, porque a morte não vai te alcançar, e se ela alcançar você, fica tranquilo, porque é só uma transição para encontrar-se com aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. O que é, evangelista? A vida eterna é só uma passagem, é só uma transição. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos acreditar naquilo que nós pregamos, nós precisamos acreditar naquilo que nós profetizamos, nós precisamos acreditar, irmão, naquilo que faz alguém ficar acordado em plena sexta-feira, às 2h da manhã, em frente a um celular ou em frente a um computador. Nós precisamos acreditar que Deus tem algo extraordinário para a nossa vida. Indo na raiz ali, fazendo exegese do texto, eu pude encontrar que Betel quer dizer construir ou reconstruir. Isso mostra que Deus pega Jacó e diz: ei, você precisa reconstruir algo na sua história, você precisa reconstruir algo na sua vida, para que você vá até um lugar chamado Efrata, que significa um lugar frutífero na sua exegese. Olha só, Deus está dizendo: você precisa reconstruir para poder frutificar, você precisa reconstruir a sua vida na rocha, a sua vida na palavra, a sua vida naquilo que Deus tem deixado para nós. Nós precisamos reconstruir a nossa história em base na sua palavra. Nós precisamos reconstruir a nossa história na rocha, na palavra de Deus, para que nós possamos alcançar um lugar frutífero, porque quando a minha vida está reconstruída nessa rocha, no meio do percurso, quando eu encontrar com a dificuldade, no meio do percurso, quando eu encontrar com as dores de parto, no meio do percurso,
isso, quando eu encontrar com as frustrações, as decepções da vida, eu não vou parar, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu estou reconstruído sobre essa rocha que é a palavra, sobre essa rocha que é a palavra do eterno, e por isso eu vou conseguir alcançar o lugar frutífero, e para isso eu vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem reservado para a minha vida, aquilo que Deus tem reservado para a minha história. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida, e eu não me interesso em saber, porque eu não posso mudar a tua história, mas eu arrisco a dizer para você aqui, com toda certeza e convicção, que se você não parar no meio do caminho, se você não parar por causa dessa dor, se você não parar por causa dessa dificuldade, você vai conseguir alcançar o extraordinário de Deus, você vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem reservado para a sua. Perseverando, continua acreditando que Deus tem o melhor para você, continua acreditando na promessa de Deus para a tua vida, porque a promessa de Deus, ela não vai cair por terra. Continua acreditando naquilo que Deus prometeu para você, porque aquilo que Deus prometeu para você não vai cair por terra, não vai cair, irmão. Nós precisamos entender, nós precisamos confiar que tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Raquel estava passando por um momento de dor, Raquel estava passando por um momento de sofrimento, e Deus levantou a parteira para encorajá-la, Deus levantou a parteira para olhar para ela e dizer: fica tranquila, porque você também vai gerar este menino que está no teu ventre. Sabe o que eu quero profetizar sobre você nessa madrugada? É que quando você estiver caído, quando você estiver triste, quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver sentindo dores, quando você estiver pensando que vai morrer, quando você estiver a ponto de desistir, Deus vai levantar pessoas para olhar dentro dos teus olhos e dizer para você não parar, e dizer para você não desistir. Por quê? Porque a promessa de Deus ainda está de pé, e a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, a promessa de Deus vai se cumprir na tua história. E talvez hoje você está passando por esse momento, talvez hoje você está passando por essa dificuldade, talvez hoje você está passando por esse momento pensando que vai até morrer. Eu vim aqui como ministro de Deus para profetizar sobre a tua vida: não para, não desiste. Por quê? Porque essa dor é porque o milagre está sendo gerado, esse sofrimento é porque o milagre está sendo gerado, o momento de luto é para te religar com aquilo que é do eterno, o momento de dor, o momento de sofrimento é porque Deus sabe que toda vez que Ele te aperta, você vem, toda vez que Ele te aperta, você se prostra, toda vez que Ele te aperta, você se curva, e talvez é por isso que você está passando por este momento, mas fica tranquilo. Por quê? Porque Ele vai passar, e o extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua história, vai acontecer no meio dos teus. Não tenha medo do caminho, enfrente o caminho, enfrente as suas lutas diárias. Por quê? Porque elas não vão destruir você, elas não vão matar você, mas você vai estar firme de pé, porque o Senhor é com você, porque Deus é com você. A palavra dele vai ser verdade sobre a tua vida, a palavra dele vai se cumprir sobre a sua casa, queira o diabo ou não, queira as pessoas ou não, queira qualquer levante ou não, ela vai se cumprir na tua vida, na tua história, na tua família, na tua casa. Não tenha medo dos problemas, encare-os a cada manhã, encare-os a cada dia. Por quê? Porque quanto mais você se colocar de pé na posição, mais Deus vai fortalecer você. Quanto mais você estiver reconstruído, quanto mais você estiver edificado sobre essa rocha, você vai conseguir alcançar um lugar frutífero. O caminho não era longo, o caminho era curto, mas no meio do caminho ela teve complicações, no meio do caminho ela sentiu dores, mas foi no meio do caminho que o extraordinário aconteceu, foi no meio do caminho que o menino foi gerado. Israel estava no meio do caminho das terras do Egito para a terra que Deus prometeu, e no meio do caminho eles enfrentaram um calor absurdo, no meio do caminho eles enfrentaram o frio
absurdo. No meio do caminho eles enfrentaram a fome, no meio do caminho eles enfrentaram a sede, mas no meio do caminho Deus foi a sua coluna de fogo na hora do frio, no meio do caminho Deus foi a sua nuvem, a brisa suave no meio do calor, mas no meio do caminho, meu irmão, que eles estavam com fome, Deus foi a sua comida, Deus foi o seu alimento. No meio do caminho, quando eles estavam com sede, Deus foi a água que saiu da rocha. No meio do caminho, o Eu Sou se manifestou sobre a nação. No meio do caminho, o Eu Sou se manifestou para eles, dizendo: ei, no meio do caminho, você vai viver os maiores milagres. No meio do caminho, você vai viver o extraordinário. Eu quero dizer para você nessa madrugada, meu irmão, fica tranquilo, porque no meio deste caminho, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer, porque Ele não mudou. E nessa madrugada Ele está dizendo para mim e para você: o Eu Sou é tudo aquilo que você precisa. Se você precisa do alimento, Ele é o teu alimento. Se você precisa da água, Ele é a sua água. Meu irmão, preste atenção aqui. Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa madrugada: nós precisamos compreender os mistérios de Deus. Nós precisamos compreender o extraordinário de Deus. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, mas não para no meio do caminho, não desiste no meio do caminho. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que você precisa não está onde você pensa, aquilo que você precisa não está no lugar que você imagina. Como assim, evangelista? Preste atenção aqui. Quando Jesus Cristo foi crucificado, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, na sua terceira aparição, Jesus aparece no Evangelho de João, capítulo de número 21, quando Pedro olhou para o mar e disse: eu vou pescar, e os discípulos olharam para ele e falaram: nós vamos com você. Irmão, preste atenção aqui. Naquele momento, eles estavam parando. Naquele momento, era como se eles estivessem dizendo: eu estou desistindo aqui no meio do caminho. Por quê? Porque eu estou olhando para o mar e eu sei que lá no mar tem peixe. Eu estou olhando para ali para frente e eu estou vendo o meu barco, eu estou vendo as redes, eu tenho a ferramenta correta, eu tenho um lugar propício, eu vou encarar o mar novamente, porque eu sei pescar, e lá no meio do mar eu vou conseguir prover o alimento. A Bíblia diz que eles entraram no barco, passaram a madrugada inteira e não apanharam nada, mas quando eles estavam voltando, tinha um homem que estava na beira da praia, e aquele homem lhe faz uma pergunta dizendo: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Aí um olhou para o outro e disse assim: ei, nós não temos nada para comer. Responderam para aquele homem dizendo: não, nós passamos a madrugada inteira e nós não apanhamos nada. Jesus olha para ele e diz: então lança a rede do outro lado. E quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que eles puxaram grandes peixes, a ponto que eles não conseguiam puxar a rede para dentro do barco. A Bíblia diz que Pedro se veste e vai nadando em direção à praia, mas quando ele chega na praia, ele tem uma grande surpresa. Que surpresa, evangelista? Ele viu que na beira da praia tinha brasa, ele viu que na beira da praia tinha um peixe que estava assando, ele viu que na beira da praia tinha pão que estava fresco. Como assim, evangelista? Quem desiste no meio do caminho, irmão, não prova do sobrenatural de Deus. Quem volta para o lugar de onde saiu no meio do caminho, não consegue provar o sobrenatural de Deus. Mas fica tranquilo, porque quem voltou, quem desistiu, quem parou no meio do caminho, vai ter que voltar para onde? Aonde Jesus está. Por quê? Porque ainda que você olhe para o mar e diga: lá tem peixe, Jesus está dizendo: não, filho, não é no mar que tem peixe, peixe tem aonde eu estou. Jesus estava na beira da praia dizendo: ei, é no lugar improvável que eu faço o extraordinário acontecer, é no meio do improvável que eu faço o extraordinário. Mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que nós devemos encontrar-se com Cristo, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que nós precisamos obedecer à voz de Deus para poder provarmos do sobrenatural. Ele estava dizendo: olha, enquanto vocês foram lá para o meio do mar, pensando que lá tinha peixe, eu estava aqui na beira da praia dizendo para você que aquilo que você precisa está em confiar na minha palavra e esperar o momento certo do extraordinário acontecer. Não queira fazer no seu tempo, não queira fazer do seu jeito, mas queira ouvir aquilo que Deus tem reservado para você. Escute a voz do mestre, porque ainda que você esteja no lugar certo, com as ferramentas corretas, se não for direcionado por ele, você não vai conseguir apanhar nada. Por quê? Porque na beira da praia não era o lugar certo, aonde Jesus estava não era o lugar certo, mas quem foi que disse que Jesus precisa de um lugar certo?
certo para fazer milagre? Quem foi que disse que Jesus precisa de uma terra boa para fazer a planta frutificar? Eu estou dizendo para você aqui nessa noite, meu irmão, que se a casa que você está, ela ainda não é terra fértil, fica tranquila, porque se você se tornar uma árvore boa, você vai frutificar mesmo que a terra seja infértil, mesmo que o lugar seja improvável, você vai gerar, você vai dar fruto. Por quê? Porque Deus não precisa do lugar certo, Deus não precisa da hora certa, do momento certo. Por quê? Porque aonde Ele está já é tudo isso, o lugar que Ele está já é tudo isso, mas o problema é que nós queremos olhar para o mar e dizer, Senhor, eu sei que é no mar que tem peixe, eu preciso entrar no meio do mar, e aí nós estamos esquecendo que Ele pode trazer o peixe na beira da praia. O problema está na nossa falta de fé, o problema está na nossa falta de confiança em Deus, porque quando nós confiarmos, quando nós acreditarmos que Ele pode fazer o sobrenatural, nós vamos começar a viver o extraordinário. Preste atenção aqui, irmão, Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas você precisa crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos tomar posse do milagre que Deus tem para a nossa vida, mas guarde essa palavra no seu coração, nós precisamos entender que o extraordinário de Deus, ele vai acontecer no meio do caminho. Por quê, evangelista? Porque no meio de muitos, nós somos únicos, no meio de muitas pessoas, nós fomos escolhidos, no meio de milhões de pessoas nesse mundo, você foi escolhido para estar aqui nessa madrugada, você foi escolhido para ouvir essa palavra, você foi escolhido para ser encorajado por Deus a não desistir dos seus sonhos, a não desistir dos seus projetos, a não desistir dos seus propósitos. Creia que Deus há de realizar grandes coisas, mas não para, não desista, continua perseverando, porque Deus vai fazer acontecer na tua história aquilo que você jamais imaginou. Raquel era estéril, ela não podia gerar, mas ela foi mãe do primeiro patriarca, ela foi mãe daquele que gerou, ela foi mãe do primeiro governador da história, ela gerou um extraordinário de Deus. Nós precisamos acreditar, irmão, que Deus pega aquilo que não é e faz acontecer. Nós precisamos acreditar que Deus pega o improvável, que Deus pega o momento que você não mais acredita e faz dele um momento especial, e faz dele um momento extraordinário. Guarde esta palavra no seu coração. Se você puder, releia esse texto, leia o capítulo de número 30 também, para que você possa entender melhor quando ela gera José, entenda os propósitos de Deus. Leia também o capítulo 49, para que você possa entender as bênçãos que foram liberadas de Jacó sobre a vida dos seus filhos, para que você possa compreender talvez um pouco mais esta mensagem. Como é esta mensagem? Leia esse texto, procure conhecer um pouco mais dessa palavra, se aprofunde um pouco mais nela, porque Deus vai te entregar revelações através dessa palavra, Deus vai te entregar revelações dentro desse texto, Deus vai mostrar para você que no meio do caminho, Ele ainda pode fazer o extraordinário acontecer, Deus vai mostrar para você que no meio do caminho, Ele vai fazer o improvável acontecer. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, mas continua perseverando, não pensa em parar, não pensa em desistir, continua perseverando. Por quê? Porque Deus vai mostrar para você o quanto Ele é poderoso. Raquel esperou 14 anos para receber a maior frustração da sua história, mas depois de mais alguns anos, ela recebeu o maior milagre da sua história. Foi após a primeira frustração, foi após a primeira decepção que ela pôde viver o mais extraordinário e o melhor de Deus para a sua vida. Então, se até agora você passou por estes momentos, eu quero te encorajar a não parar, a não desistir. Por quê? Porque
Deus vai lembrar-se de você, Deus vai lembrar daquilo que te prometeu, Deus vai trazer à sua memória, Deus vai recordar aquilo que prometeu para a tua casa, aquilo que prometeu para a tua vida. Raquel foi provada, irmão, por muito tempo, mas ela foi escolhida por Deus. E aí eu aprendo que quem é escolhido por Deus, ele passa por provação, que quem é escolhido por Deus, ele passa por luta, ele passa por tempestade, ele passa por provação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Guarde isso no seu coração. Se você foi escolhido por Deus, se você foi escolhido por Cristo, algumas lutas vão acontecer, algumas provações vão começar a bater na tua porta, mas quem é escolhido não é desamparado, quem é escolhido não está sozinho, quem é escolhido, irmão, quem é escolhido por Deus, ele nunca vai ficar desamparado. Por quê? Porque quando ele pensar que está sozinho, Jesus aparece caminhando no meio da tempestade. Quando ele pensa que está sozinho, Jesus está olhando lá de cima. Quando ele pensa que aqui embaixo, porque ele está sendo apedrejado, porque estão matando ele, ele vai olhar para os céus e vai viver o sobrenatural. Vai ser o momento de ver os céus abertos, vai ser o momento de ver que Cristo está intercedendo. Guarde isso no seu coração. Essa provação não veio para te matar, essa luta não veio para tirar você, mas essa luta veio fazer você orar acreditando na eternidade, orar acreditando que a tua palavra tem poder, orar acreditando que aquilo que você profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, vai acontecer. Não tenha medo, não para, não desiste, mas continua perseverando, porque Deus tem algo poderoso para fazer na tua história, e ainda que o meio do caminho seja difícil, é lá que ele vai fazer acontecer. Ainda que pareça improvável, é lá que vai acontecer o sobrenatural. Creia, toma posse do que Deus tem para a tua vida, não para, não desiste, mas continua perseverando, porque Deus vai fazer acontecer o sobrenatural em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí onde você está e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra foi ministrada. Deus, tu conhece o coração de cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite. Senhor, tu conheces a vida de cada um dos teus filhos, tu sabes das suas lutas, tu sabes da tua, Pai, em nome de Jesus Cristo, daquilo, ó Deus querido, que tem afligido os teus filhos. Tu sabes aquilo, ó Pai, que tem deixado os teus filhos tristes, cabisbaixos. Mas em nome de Jesus Cristo eu te peço nessa hora, Senhor, que a tua palavra venha ser verdade sobre a vida de cada um deles. Que eles possam viver o extraordinário, que eles possam viver o sobrenatural. Tu conheces a luta diária de cada um. Tu sabes, ó Pai, aquilo que os teus filhos têm passado. Tu sabes, ó Deus, aquilo que os teus filhos têm enfrentado. Mas em nome de Jesus eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, toca sobre essa vida, toca sobre esta casa, toca sobre esta família, fala fortemente aos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nessa hora, faz acontecer o sobrenatural, Pai. Visita cada lar, visita cada casa, visita cada família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre as portas do sobrenatural, faz acontecer o extraordinário. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se estiver alguém aqui nessa hora, Senhor, meu Pai, que está triste, cabisbaixo, angustiado, eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, toca nessa vida agora, traz a cura interior, traz a cura na alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita, manifesta poder, manifesta graça, manifesta a glória do teu Espírito sobre essa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço agora, visita cada uma dessas vidas, visita cada casa, cada lar, cada família, e em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço agora, vai entrando com providência nessa causa, vai entrando com providência, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, aonde estiver, ó Pai, um espírito de enfermidade, nós repreendemos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, ele venha cair por terra agora, em nome de Jesus, receba a tua cura, receba o
teu milagre, em nome de Jesus Cristo, que todo mal venha cair por terra nesta hora e que o sobrenatural de Deus aconteça na tua casa, aconteça na tua família, aconteça no teu lar, em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder do Espírito, seja tocado por Deus agora, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus agora, e que em nome de Jesus, aonde você colocar a planta dos teus pés, haja o extraordinário, aonde você colocar a planta dos teus pés, o milagre de Cristo venha acontecer sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus, seja tocado pelo Espírito de Deus, e que em nome de Jesus, essa dificuldade, as complicações no meio do caminho, elas não venham parar você, mas elas possam servir como uma injeção de ânimo para que você possa continuar caminhando. Elas vão servir como uma injeção de ânimo para que você possa continuar a sua trajetória, a sua jornada, crendo que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus, que a palavra de Deus ela possa tocar no teu coração nessa madrugada. Que aonde você estiver, você possa guardar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas preste atenção muito nisso. Às vezes você está frustrado porque você está pedindo para Deus algo que Ele já liberou sobre a sua vida. Às vezes você está frustrado porque você continua clamando a Deus por aquilo que Ele já falou que ia te dar. Como assim, evangelista? Eu não entendi. Irmão, preste atenção. Às vezes você ora e Deus diz, é isso que eu tenho para a sua vida. Aí sabe o que você faz? Você continua clamando a Deus pela mesma coisa. Aí Deus não te responde mais. Por quê? Porque Ele já falou para você. Deus está respondendo você aqui agora. Porque Ele já falou para você. E você continua clamando pela mesma coisa. E Deus está dizendo que já vai entregar isso para você, mas você continua clamando. Você continua falando a mesma coisa para Deus. Aí você se frustra. Por quê? Porque não é no seu tempo. Ou você acha que Raquel não sabia que ela ia casar com Jacó, irmão? Você acha que ela não sabia que ela ia casar com Jacó? Demorou 14 anos para a promessa se cumprir. Mas ela já sabia, há 14 anos atrás, aquilo que já estava declarado, determinado sobre a sua vida. Mas o nosso problema é que nós olhamos o que Deus determinou sobre a nossa vida e nós ficamos a todo tempo martelando. E Deus está dizendo, abençoado, eu já declarei isso sobre a sua vida, já determinei isso sobre a sua vida. Continua caminhando. Por quê? Porque vai acontecer no momento certo. Apenas creia. Toma posse daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Eu quero terminar a minha participação aqui, dizendo para mim, para você nessa noite, aquilo que diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Irmão, isso é muito forte. Se nós confiarmos no Senhor, nós seremos como os montes, que não se abalam. Quando a destruição chegou sobre a terra, na época do dilúvio, a única coisa que ficou de pé foram os montes, foram as montanhas. Porque nem o dilúvio destruiu as montanhas. E a palavra de Deus está dizendo, se você confiar no Senhor, você vai ser imbatível. Se você confiar em Deus, não vai existir nada que vai te parar. Se você confiar totalmente em Deus, não vai existir nada que possa parar você. Mas quando você confia totalmente em Deus, você vai viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus possa abençoar a sua família. Espero que essa palavra tenha falado muito forte ao seu coração, como Deus tem falado comigo através dela, para que eu não possa desistir, parar, mas para continuar perseverando, porque no meio do caminho vai aparecer dificuldades, no meio do caminho vai aparecer provações, no meio do caminho vai aparecer muitas complicações, mas o momento de dor vai me fazer lembrar que a dor é porque o milagre está nascendo, que a dor
é porque o milagre está sendo gerado. Guarde isso para a sua vida e não desista daquilo que Deus te prometeu. Amém, irmão Ronaldo? Não para, não desista daquilo que Deus prometeu para você, porque não importa a trajetória, não importa o caminho, ainda que pareça doloroso, ainda que pareça cheio de espinhos, mas fica tranquilo e descansa no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu vai acontecer, queira Satanás ou não. Não desista por causa das provações, não desista por causa das lutas, mas o Senhor me trouxe aqui nessa madrugada para encorajar você e para determinar sobre a sua vida que essa tempestade não vai matar você, essa tempestade não vai parar você. Por quê? Porque você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus, e aquele que foi escolhido, aquele que foi separado, ele não vai ser parado por ninguém, ele não vai ser parado pela dificuldade. Encara elas com garra, encara elas com força, porque você não está sozinho, o Eterno está com você, e no meio da dificuldade, Deus está me trazendo aqui para dizer para você, no meio da provação, no meio da luta, no meio dessa prova que você está enfrentando, que pensa até que vai parar e desistir, Deus está dizendo, está doendo agora, filho, é porque o milagre está sendo gerado, está doendo agora, é porque o extraordinário vai acontecer na sua vida. Não para, não desiste, continua perseverando, porque Deus vai te dar estratégias, Deus vai levantar pessoas do teu lado para te encorajar, Deus vai colocar pessoas no teu caminho para pegar na tua mão, como fizeram com Moisés, e dizer, ei, a batalha não está perdida, nós estamos aqui intercedendo por você, porque nós cremos que o extraordinário de Deus, ele vai acontecer na tua vida, ele vai acontecer na tua história. Não para, continua perseverando, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Nós precisamos crer, irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Nós precisamos tomar posse do milagre extraordinário de Deus. Apenas creia, apenas acredita, não desiste, mas continua perseverando, porque na hora certa, no momento certo, você vai conseguir ver o milagre de Deus nas suas mãos. Você vai conseguir tocar no milagre de Deus. Você vai conseguir poder olhar o milagre de Deus. Você vai poder enxergar que Deus vai te surpreender no meio da tempestade, no meio da provação, no meio da dor. Deus vai te surpreender e o nome dele vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família em nome de Jesus. Amém?